Boa noite, gente. Olha só eu aqui, né? Eu não sou muito de fazer live, mas o assunto de hoje é extremamente importante. Então, eu resolvi abrir essa live junto com a minha advogada para conversar com vocês, para alertar vocês. Eu espero que esteja presente aqui muitas mulheres que infelizmente passam pelo que eu passei, ou conhecem alguém que passa, ou homens também que conhecem alguém que passa, ou que já tiveram uma atitude dessas, que parem imediatamente. Eu vou esperar começar a entrar o pessoal aqui. Vou chamar minha advogada. Vou esperar mais um minutinho. Eu desativei os comentários porque, dado todas as perseguições que já aconteceram e acontecem comigo aqui nessa rede social e nas outras, pela minha segurança, pela minha integridade, a gente preferiu desativar os comentários. Então, eu também sei que através dos comentários muitas mulheres poderiam estar compartilhando as suas histórias com a gente. Então eu peço para vocês mandarem no direct depois, para mim e para minha advogada, histórias que vocês querem compartilhar, o que vocês quiserem, opiniões de vocês, mas é mais para me proteger que a gente resolveu desativar os comentários, tá? Eu vou chamar a minha advogada aqui agora. Oi, doutora, boa noite. Boa noite, Emily, tudo bem? Tudo bem? Estamos aí, né, para falar com o pessoal sobre uma história que ainda não foi contada plenamente, né, Emily? Eu sou advogada, trabalho em defesa das mulheres e conversando com a Emily, a gente teve essa ideia, né, para fazer essa live justamente para esclarecer que muitas vezes nós nos encontramos em uma situação de violência, mas não conseguimos identificar. Não é verdade, Emily? Totalmente. Eu acho que a vítima, na maioria dos casos, se não todos, é a última a perceber o que está acontecendo com ela. Por isso eu acho tão importante as pessoas que estão ao redor alertar e proteger a vítima. Estender as mãos, né? Não através de julgamentos precipitados, mas olhar para a mulher realmente como ela deve ser olhada, né? Com compaixão, com empatia, para que a gente possa vencer isso que a sociedade tem trazido ao longo de tanto tempo, né? Mas e aí, vamos lá? Vamos. Bom, então vamos esclarecer algumas coisas aqui, né, para que as pessoas possam identificar. Até a gente tem recebido muita mensagem, né, o Emily, em relação a estou vivendo coisa semelhante, vivo isso dentro da minha casa, no entanto, entre quatro paredes. Foi justamente por isso, depois que foi lançado o documentário do Big Brother, depois de eu estar recebendo tantas mensagens, que eu te procurei pra gente conseguir esclarecer e expor a minha visão, o meu lado da história. Porque eu, eu nunca falei até então. Assim como a gente vai fazer agora. Eu acho que isso é muito importante até para alertar outras mulheres e, quem sabe, salvar a vida de outras mulheres. Sim, justamente essa é a intenção, né? Então vamos lá. Emily, voltando lá para 2017, né? Quando você entrou no reality, né? No BBB 2017. Quando você percebeu que aquilo, além de um jogo,
existia todo esse relacionamento abusivo onde milhares de pessoas estavam assistindo, né? Você tinha consciência naquele momento? De jeito nenhum. É, eu acho, se eu não me engano, o Big Brother que eu ganhei foi o último raiz de pessoas de fora da mídia. Eu era uma menina do interior do Rio Grande do Sul. Eu não, é, não tinha como eu entrar pensando em manipular minhas atitudes e ações para ter mais visibilidade ou menos visibilidade, muito menos dentro de um relacionamento. Eu estava vivendo, doutora, como uma vida real lá dentro. Eu realmente me apaixonei por ele. E eu demorei ainda um tempo, um bom tempo para perceber, depois do programa, para perceber que tudo que eu estava sofrendo, toda aquela manipulação, toda aquela pressão, toda aquela agressão, existia. Porque lá dentro eu enxergava todo o controle que ele tinha sobre mim de querer controlar o que eu vestia, o que eu falava, como eu agia. Era proteção, era cuidado, os ciúmes, era proteção, era cuidado, os beliscões, os puxões de cabelo, os apertões, os empurrões, era uma forma de cuidado. Eu nunca, naquela situação, consegui enxergar que aquilo não era certo, de forma alguma. Eu demorei ainda um tempo após o programa e também com muito tempo de terapia para eu entender de fato que um empurrão, um beliscão, um puxão de cabelo, gritar, apontar o dedo, coagir, não é certo. Isso nunca, não chega perto de ser proteção ou cuidado, só ciúmes. Eu demorei um tempo para perceber. Assim, por mais que você não conseguia perceber alguém à volta, porque tinha mais pessoas com você, né? Inclusive mulheres. Alguém te alertou, falou assim, Emily, olha, isso tá errado. Você Não, de forma nenhuma. Tanto a produção quanto o elenco foram completamente passivos quanto a tudo que estava acontecendo. Eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza, porque eu tenho amigas que passaram e passam pelo que eu passei. Eu sou a primeira a alertar, porque quem tá de fora consegue enxergar melhor o que tá acontecendo. E muitas coisas, muitas atitudes dele comigo foram na frente de todo mundo. Foram na frente de um país, foram na frente de uma produção, foram na frente de pessoas que estavam ali presentes, de um elenco que estava ali presente. Então, não, ninguém fez nada quanto a isso. depois que você saiu da casa, olhando para aquela situação, você conseguiu identificar coisas que você não via quando estava lá dentro. Com certeza. Porque eu tinha 20 anos, né? Eu era uma menina. Eu era de fato muito imatura. Eu achava que ele estava me ajudando, porque eu era muito imatura. Eu achava que as coisas que ele fazia para mim era ele tentando me proteger, porque eu tinha atitudes imaturas. De fato, eu tinha 20 anos. E quando eu saí do programa, até eu ainda demorei muito tempo de terapia e de ajuda, de amigas, de amigos, de pessoas próximas, de seguidores. Os meus seguidores me ajudaram muito também. De me alertar, Emily, não. Um homem bater com a tua cabeça no chão, um homem te coagir na parede, apontar o dedo na sua cara. Não, isso não é normal, isso não é uma coisa aceitável. Eu demorei um bom tempo porque eu realmente gostei dele. E quando a gente gosta da pessoa, é muito mais difícil da gente enxergar os defeitos da pessoa, as coisas erradas que ela faz. Tanto dentro de um reality quanto na vida real. Sim. Então, e eu percebi, eu entendi que muitas vezes a primeira atitude da vítima é defender o agressor. E foi o que eu fiz. Eu defendi. Em nenhum momento eu denunciei ele no programa, em nenhum momento eu pedi
para que tirassem ele do programa. Até fica um alerta, né, Emily? Porque eu converso com muitas mulheres, elas chegam falando: não, não, ele não me agrediu, ele só me empurrou. Não, ele não me agrediu, mas ele queimou minhas roupas, jogou fora meus cartões de crédito para a pessoa ficar sem acesso, né, ao patrimônio, enfim, a agressão, além da física, existe outros tipos de agressões, né? E as mulheres têm que estar atenta a isso. Com certeza. Né? Não foi só, né, Emily? Você não sofreu só fisicamente, né? Mas houve abalo psicológico, emocional, até inclusive na sua carreira. Sem dúvidas, doutora, o que aconteceu afetou muito a minha carreira, afetou muito o meu psicológico, porque eu sofri a maior perda da minha vida dias antes de entrar no Big Brother. Eu perdi a minha mãe. Eu era uma menina de 20 anos, tinha acabado de perder a mãe. E eu vim de uma família humilde, eu não tinha muita estrutura. A minha família estava em pedaços. Eu não tive uma estrutura, nem quando eu saí, muito pelo contrário, eu fui retalhada quando eu saí. Porque muitas mulheres, inclusive, quando eu saí do programa, me atacaram. Ele me atacou. Muitas pessoas me atacaram e tudo aquilo que eu passei, mais o luto, mais a maior vitória da minha vida até hoje, que foi ganhar o Big Brother, que é um big deal, é uma adrenalina. A agressão, a perda da minha mãe, os ataques na internet e pessoalmente das pessoas. Isso afetou completamente. Eu desenvolvi síndrome do pânico. Eu fiquei muitos dias sem conseguir sair da minha casa, onde eu morava, no Rio de Janeiro. Ela teve que ir amigas minhas do Rio Grande do Sul para minha casa, meus familiares para casa, para me forçar a comer, porque eu não conseguia comer, não tinha mais vontade de viver. Então, isso afetou tanto o meu lado pessoal quanto o meu lado profissional. Assim, eu não consigo mensurar o quanto, porque eu consegui me recuperar minimamente, psicologicamente, depois de 4 anos que eu consegui falar a respeito disso. E que eu consegui ver as imagens do que aconteceu comigo foi depois de 8 anos. Então, sim, isso que eu passei no programa me afetou muito, tanto psicologicamente, quanto profissionalmente, pessoalmente, sem dúvidas. Houve uma representação contra o Marcos, né? Pela Delegacia da Mulher. Você acredita que a emissora, a Globo, ela conduziu de forma correta tudo isso, Emily? De jeito nenhum. Eu acho que tanto a emissora foi quanto o elenco, né, foram muito passíveis quanto a tudo que aconteceu comigo. E a emissora podia ter tomado uma atitude antes de chegar nesse ponto. O que mais deveria acontecer? Porque não foi nem por parte da emissora que aconteceu a expulsão, foi por parte da Delegacia da Mulher, que invadiu a emissora, que foi atrás de tentar manter o mínimo da minha integridade física e mental naquele momento, depois de quase 3 meses de tudo aquilo acontecendo. E ainda quando eu saí, uma retaliação da população. Eu tive muito mais ataques do que apoio quando eu saí, tanto da emissora quanto das pessoas. Porque eu acho sim que se a emissora naquele momento tivesse tido uma atitude mais coerente com a situação, eu teria sido menos atacada. Se eles tivessem me protegido e me defendido, eu teria sido menos atacada, porque estamos falando de uma emissora que atinge milhares de pessoas. E naquele momento a rede social, aqui o Instagram e as outras redes sociais, não eram tão fortes quanto são agora. Para
proteger a mulher. Eles não fizeram absolutamente nada para me proteger ou para tentar manter o mínimo da minha integridade. E não só a emissora do reality que eu ganhei, também outra emissora convidou o indivíduo para participar de outro reality e ele chegou até a final, quase venceu outro reality. Outra emissora também foi compatível com a pessoa que me feriu. Chamou essa pessoa que me feriu para um outro reality, para essa pessoa continuar tentando me desestabilizar emocionalmente, pessoalmente, profissionalmente, dentro de um reality por meses. Ele ficou Porque ele falando meu falou de nome, você lá, né, Emily? o quê? Ele chegou a falar de você Muito. também, né? Ele falou sobre mim, ele ficou gritando meu nome, ele falava coisas horríveis sobre mim e nada foi feito. Nada foi feito para calar ele, muito pelo contrário, deram voz à pessoa que me feriu. Nada foi feito. E eu, como a vítima, ah, até então, até agora, este momento, eu nunca falei nada contra ele. Eu nunca falei toda a dor que eu passei. Nunca, nunca me deram voz. Até então, até o documentário, o Léo Dias, que foi uma pessoa que também não foi tão legal para mim durante tudo isso no programa, mas depois ele me deu voz no programa dele para falar. Tinha sido a única pessoa que me deu voz. Até agora, o documentário do Big Brother, eu nunca. E agora eu tô aqui contigo tentando ter voz. E não só por mim, é muito menos por mim. É para tentar salvar outras mulheres de passarem por tudo que eu passei e passo por causa disso. Sim, porque você passou diante as câmeras, né? Diante milhares de pessoas. Você imagina se isso fosse entre quatro paredes, Eu como não consigo muitas. imaginar o que poderia acontecer se fossem quatro paredes. E estava muito próximo disso acontecer, porque eu saindo do reality, com certeza eu continuaria com ele, porque eu gostava dele. Foi Eu avisada, né, quando você saiu, né, Emily? fui avisada, é uma pessoa que eu amo muito, me avisou, não fala com ele porque ele fez campanha contra você, ele te agrediu, ele fez muita coisa contra você, então nem olha pra ele, não fala com ele. Então eu tive essa atitude logo que eu saí e depois minha família, meus amigos, meus seguidores me alertaram do que eu tava passando, porque eu não tinha noção do que eu tava passando. E o motivo de eu não ter denunciado, logo que eu fui chamada na delegacia, foi porque eu tinha medo de encontrá-lo no tribunal ou encontrá-lo na delegacia. Então, eu acho que isso é uma falha gigante da delegacia da mulher, de não alertar as mulheres de uma coisa muito mínima que às vezes a gente não sabe. Eu não sabia que eu tinha o direito de não vê-lo. E eu tinha muito medo também do poder dele. Porque tu Sim, pode sei falar disso. sobre isso também. O poder o poder dos homens assusta e coage a gente a não tomar nenhuma atitude Sim, as pela nossa pessoas proteção. acham, até porque pelo fato de você ser muito jovem, que foi por isso que você não denunciou. Mas, gente, acontece muito isso. Muito. A questão da pessoa ter medo de denunciar, sabe? É complexo tudo isso, porque até eu já fui agredida por um juiz. E eu nunca falei para ninguém. E na época dessa agressão, ainda fui alertada por um professor conhecido aqui na minha cidade para não entrar contra ele com nenhuma atitude, nenhuma ação, porque eu iria perder. Ele contrataria os melhores advogados e novamente a mulher é silenciada. E quantas tantas outras são silenciadas, né? Na época eu estudava direito. E eu permaneci calada. E por isso que eu entendo o que você está falando, sabe? Da questão de não denunciar, porque as pessoas levantam muito essa questão. Ah, e se ela sofreu, se aconteceu isso, por que que ela não denunciou? Por medo, Por não é? medo. Totalmente. E eles.
Eles coagem a gente com esse poder. Eu vou pegar os melhores advogados, eu Sim. vou pegar as melhores pessoas e vou acabar com você. Você não vai ter voz. Mas a gente tem voz, sim. A gente pode se defender, sim. E não, isso não tem prazo de validade. Não tem uma data específica que a gente pode buscar a nossa voz e justiça pelo que foi feito com a gente. Até porque não interessa se faz 8 anos que você passou isso, se isso interfere em você até hoje. Além de tudo, de outras coisas que aconteceram, né, Emily? A gente traz agora aí para 2024 o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Você quer falar alguma coisa sobre isso? A tragédia do Rio Grande do Sul não foi só uma ação social para mim, foi uma ação pessoal. Eu lutei com unhas e dentes, com toda a minha energia, com todo o meu tempo para arrecadar o máximo de mantimentos para o estado que eu nasci, para salvar a vida da minha família. Eu perdi a minha casa, eu perdi tudo que eu tinha, eu perdi todas as fotos que eu tinha com a minha mãe. Eu não tenho fotos com a minha mãe. A minha família perdeu a casa, toda a minha família perdeu tudo que tinha, todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço, todo o estado, a cidade que eu nasci, perdeu tudo. Eu tava dormindo e acordando, lutando para salvar vidas e foi o que eu fiz. Eu salvei muitas vidas ao lado de pessoas incríveis que me ajudaram. E enquanto isso, o indivíduo ficou se referindo a mim como rapariga, ficou falando coisas do tipo como se eu tivesse gastado todo o meu dinheiro com putaria, que eu deveria estar usando o dinheiro que eu não tenho mais para ajudar a minha família e não pedindo ajuda. Um homem com quase 50 anos, falando da minha mãe que está no céu, falando que ele tem muito mais poder aquisitivo do que eu, se comparando a mim. É, eu não acho uma pessoa dessas equilibrada emocionalmente. Eu não acho que uma pessoa dessas poderia, inclusive, estar atuando como médico cirurgião. Emily, passando um pouco o 2024, houve outro episódio em 2025. Agora, em janeiro. O que que você pode falar sobre isso? Ele, mais uma vez, ficou se referindo a mim como uma pessoa inferior a ele, pelo poder aquisitivo dele. Ele ficou mostrando, o documentário pós, voltar à tona tudo que ele fez comigo. Ele quis me diminuir, quis me ferir, de várias formas. E, enfim, isso me afeta, de fato. Eu não posso mentir, isso me afeta muito, psicologicamente, profissionalmente, isso me atrapalha. Ele fomenta, ataques contra mim todo esse tempo. Então, eu pergunto. Isso é ou não é uma perseguição? Porque uma Você pessoa. acredita ah, que é uma perseguição? eu pergunto para quem está assistindo a gente, isso é uma perseguição? Vocês acham que isso é uma perseguição? Vocês acham que isso é uma pessoa agressiva, uma pessoa perigosa? Vocês acham que é normal uma pessoa ficar tanto tempo proferindo ofensas para outra que não fez nada para ele? Isso é perseguição? O que você gostaria de dizer às pessoas depois de tantos anos que questionam a sua história, sua vitória, sim, do BBB 2017, e depois tudo isso que você foi vivendo e sendo perseguida, né? O que você tem para falar para as pessoas hoje, Emily? As agressões que eu sofri não me definem. Eu sou vitoriosa graças ao público que me escolheu, graças a Deus, a minha mãe que está no céu, graças a mim, a minha força. Eu não devo a minha vitória a homem nenhum, a agressão nenhuma. Muito pelo contrário, eu acho que isso deveria ser motivo de vergonha para as pessoas que ficam definindo a minha vitória a isso. E eu peço para essas pessoas mais evolução, mais empatia. Com uma menina de 20 anos.
Eu tinha 20 anos quando eu venci o Big Brother. Eu era, sim, uma menina. Eu era uma menina imatura, uma menina que tinha atitudes inconsequentes, mas nada justifica o que eu passei lá Que dentro daquele programa. cesse essas perseguições, né, Emily? Que cesse isso, né? Que ele possa viver a vida dele. E você contou sua história para que você possa ultrapassar isso, né? Como você disse, até hoje você faz terapia. Você ganhou, sim, ganhou o BBB 2017, mas ficaram marcas, né? Então, assim, para que as pessoas possam realmente identificar, não se calar, as pessoas que estão em volta, gente, seja família, seja amigos, estendam a mão, né? Hoje você me falou uma frase que eu achei muito legal, da questão da colher. Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Sim, E o que é mais justamente. assustador é que, olha a gente, aqui nós duas passamos pela mesma coisa. E nós conhecemos mulheres que passam ou passaram pela mesma coisa. E eu duvido que você que está assistindo não conhece alguém que passa por isso que a gente passou. Ou se você já não passou ou passa por isso. Isso é muito assustador. Como é possível? A gente está tão desprotegidas, a gente está tão ah, vendadas, a gente está tão amordaçada quanto a isso, como a gente não tem voz ainda para se defender e para sair disso, como que tantas mulheres ainda passam por isso. Mulheres que passam por isso e não são apoiadas por outras mulheres. A gente conversa muito sobre isso num grupo que eu tenho de mulheres aqui na cidade de Londrina. E é tão nítido, os homens são unidos, as mulheres não são. No lugar de estender a mão para a outra, defender a outra, ela agride a outra, né? Você me disse que recebeu várias mensagens até de ameaças contra você, né? Que você não quis um relacionamento decente, não foi isso? É, ó, desde que a gente divulgou a live, eu tenho recebido muitas mensagens assim, falando que a culpa foi minha de não ter tido um relacionamento incrível com ele. A culpa foi minha, que eu provocava as atitudes agressivas dele, por eu ser imatura, que a culpa era minha. Mulheres me mandaram esse tipo de mensagem. Isso beira o inacreditável. Beira o inacreditável. É surreal. Mulheres nos seus perfis pessoais, nem fakes. Mulheres nos seus perfis pessoais me falando isso. Ah, fica um alerta para todas. Gente, mulheres, denunciem. Busquem ajuda. Existe hoje muitos locais que você pode acessar, né? Tem o 180, tá? Para explicar os seus direitos, para te direcionar onde você pode fazer um boletim de ocorrência na sua cidade, para emergência 190, a Polícia Militar. Então não esperem o pior, sabe? Denunciem. E Emily, a última questão aqui que eu quero deixar para você para finalizar essa live, né? Que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão nos ouvindo agora? Eu quero ser um exemplo para vocês de quem conseguiu justiça, de quem conseguiu se defender. Eu quero ser um exemplo para vocês de que não importa o poder aquisitivo do homem, não importa o poder dele. A gente é poderosa sim, a gente tem direito sim de ser livre. Ninguém tem o direito de agredir a gente psicologicamente, fisicamente, de colocar em xeque a nossa integridade. Ninguém tem esse direito, nenhum homem tem esse direito. Então, eu quero ser um exemplo para vocês de quem conseguiu justiça, para provar para vocês que é possível, sim, a gente sair disso. É uma ferida que vai ser sempre aberta, mas a gente tem como colocar curativo, a gente tem outras mulheres como nós aqui para
ajudar vocês, para dar voz para vocês. Então, eu espero ser uma voz para vocês aqui e vocês não estão sozinhas. Denunciem, busquem os direitos de vocês. Para os familiares, em briga de marido e mulher, se mexe a colher, sim. Alertem as mulheres que estão passando por isso, cuidem das pessoas que estão passando por isso. É isso. A liberdade não é apenas possível, ela é o seu direito, o direito de todas nós. Gente, tem um sinal que nós vamos colocar aqui. Se um dia você precisar de ajuda, se você tiver em alguma situação, tá? Esse sinal é reconhecido mundialmente, tá? Você faça isso. É isso. É isso. Todas juntas nessa causa. A gente tem voz, sim. A gente vai conseguir justiça, sim. Obrigada, gratidão. Gratidão.